Boa noite a todos. Com muita alegria que eu venho mais um dia, compartilhar com vocês aqui algumas coisas sobre a palavra do Senhor. Espero, desejo e assim é minha oração que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar comigo, falar com você, que mais um dia aqui possamos aprender um pouco mais, que possamos caminhar um pouco mais, que possamos ir um pouco mais além daquilo que estamos. Amém? Hoje eu tenho aqui uma palavra e eu tenho 2 versículos para compartilhar com vocês. Creio, espero que Deus abençoe a cada um de nós e que Deus complete no nosso coração talvez aquilo que não for falado e que você também tenha curiosidade de, por si só, procurar se aprofundar, procurar tirar suas dúvidas, procurar ajuda, você por si só procurar também se aprofundar um pouco mais, procurar se esclarecer, procurar o seu entendimento. Amém? Então o primeiro versículo aqui que a gente vai ler, tá lá em Mateus 6,33. Eu creio que para muitas pessoas não é novidade, é um versículo bem conhecido, mas se você nunca ouviu falar, se você não conhece, talvez você está chegando agora, eu quero que você entenda de uma forma bem prática e vou tentar ser o mais prático possível, tá legal? Então tá lá em Mateus 6,33, diz assim, o Senhor Jesus falando: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor Jesus aqui está nos dando uma direção. O Senhor Jesus aqui está falando para a gente buscar o seu reino e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que estava acontecendo aqui? Você pode ler na sua casa aí, no capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando sobre que estava havendo uma situação com as pessoas. Estavam muito preocupadas com as coisas que queriam comer, queriam vestir, com o dia de amanhã. E estava talvez acontecendo algumas coisas que estavam fugindo do controle das pessoas. E o Senhor Jesus vem com esse versículo e fala para a gente, para mim e para você também. Não é porque estamos há mais de 2000 anos que isso não serve para nós. Porque eu creio que nós nos encaixamos nisso. Porque quando o Senhor Jesus fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus, talvez se a gente parar só até aqui, a gente já ia ter bastante coisa para a gente conversar. Será que estamos buscando em primeiro lugar o reino dos céus? Será que essa é a nossa prioridade da nossa vida? Será que quando acordamos de manhã é nisso que pensamos, o reino dos céus? Será que é isso que norteia a nossa vida, o reino dos céus? Então, penso eu que muitos de nós não estejam vivendo isso que o Senhor Jesus está nos alertando. E isso serve para nós hoje. Então, quando o Senhor Jesus fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque Ele sabe o que Ele está falando. Ele sabe as intenções do nosso coração. E em seguida Ele fala, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que o povo, que as pessoas estavam preocupadas, perturbadas, aflitas, talvez eu e você também estejamos hoje. Talvez você e eu já vimos uma situação parecida com essa. Talvez você já viu ou presenciou ou passou por isso, de você, um exemplo que você trocou de carro. Um amigo seu não ficou contente com aquilo e foi lá e trocou de carro também. Você foi fazer uma viagem, um amigo seu não ficou contente e se sentiu menosprezado e também foi viajar. Nós vemos isso hoje, que hoje o mundo é um mundo do consumismo. Nós ligamos a televisão e vemos tantas coisas para a gente comprar, tantas coisas para a gente se preocupar. Nós temos tantas
coisas que estão nos influenciando, que às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair naquilo que o Senhor Jesus está querendo dizer nesse texto, para a gente preocupar com o reino dos céus. Por que eu falo isso, meus irmãos? Porque as coisas deste mundo estão sufocando a nossa vida. As coisas desse mundo estão atropelando a nossa vida. Muitos de nós não estamos dando conta mais da nossa vida, de tantos afazeres, de tantas coisas que temos que fazer. E nós vivemos num mundo assim, preocupado com o dia de amanhã, preocupado com o dia de hoje. Não que isso seja errado, não que devemos parar, não que devemos não planejar, mas que o Senhor Jesus está falando aqui e a direção que Ele está nos dando, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que se nós desviarmos o nosso foco, Ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Então eu creio aqui que quando o Senhor Jesus fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino dos céus, é para a gente dedicar a nossa vida ao reino dos céus, porque as demais coisas vão ser acrescentadas por Ele. Porque nós, de nós mesmos, não somos capazes de nada. Talvez você olhe para você hoje e fale assim, não, mas eu tenho tantos cursos, eu sou formado, eu tenho meu salário, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas tudo isso é pela graça de Deus. O que é você? O que sou eu? Hoje estamos aqui, talvez amanhã não vamos estar mais. E o que valeu tantos diplomas, tantos bens, tanta correria, tanto estresse, tantos desconfortos na nossa família? De que valeu a pena se o reino dos céus não está no nosso coração? Se o reino dos céus não está cravado em nós? Se nós não priorizamos o reino dos céus? Mas o que é o reino dos céus então? A palavra do Senhor é clara. Agora, eu e você precisamos ter essa curiosidade de aprender sobre o reino. É muito fácil, é muito cômodo para nós nos escondermos atrás da religião, nos escondermos atrás de pessoas e ficarmos simplesmente fingindo que está tudo bem, mas na verdade não está. Eu e você precisamos ir além. Nós precisamos ir além. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor contém o seu reino. Se eu e você não estivermos interesse, se eu e você não procurarmos aprender, nos desenvolver através da palavra, isso é buscar o reino de Deus? Porque aqui contém a saída para todas as coisas. E muitos de nós estamos preocupados se a nossa roupa está sendo a melhor roupa, se o nosso perfume é o melhor perfume, se a viagem que eu fui foi a melhor do que a do meu amigo, se o carro que eu tenho é melhor do que o do meu vizinho. Infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo nesse tempo. Talvez você e eu, talvez nós não queremos aceitar isso, mas essa é a realidade. E o Senhor Jesus conhece o nosso coração. E Ele sabe que o nosso coração, uma vez que ele se desvia do foco, ele é muito difícil de retornar. Porque quando essas coisas do mundo dominam a cada um de nós nos apegamos a ela. Nós ficamos presos a essas coisas. Eu queria ler outro versículo com vocês que está lá em Jeremias 17:9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqui em Jeremias fala que enganoso é o coração. Quem aqui nunca falou essa palavra? Nossa, eu senti no coração que eu devo viajar. Senti no coração que eu devo comprar isso. Senti no coração que está na hora de eu trocar de carro, de casa. Ah, eu senti no coração que eu estou precisando de tal coisa. A Bíblia fala que enganoso é o coração. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus nos conhece. E outra coisa,
Quando o Senhor Jesus fala para a gente buscar o reino dos céus, e essas coisas vos serão acrescentadas, meus irmãos, porque Ele vai cuidar de nós. Ele vai acrescentar na nossa vida. É Ele que faz. É Ele que vai prover. É Ele que vai se manifestar na nossa vida. Eu vou falar para você, calma, respire. Talvez você esteja aí desesperado. Eu também já tive assim. Eu já fui sufocado pelas circunstâncias da vida. Já fiquei atormentado pelas circunstâncias da vida. Por não dar conta. Por ter tantas coisas para fazer e não conseguir dar conta. Porque eu não entendia isso. Que eu precisava buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Eu precisava ser uma nova criatura. Eu precisava deixar Deus governar a minha vida. Eu precisava entender que Deus é o Senhor da minha vida. Porque assim, quando eu passei a entender, eu comecei a ser acrescentado nessas coisas. Eu queria perguntar para você, você já foi acrescentado em alguma coisa? Talvez chegou lá no dia de você receber o seu salário, de repente você recebeu um valor a mais. Daí você foi na empresa, foi perguntar e seu chefe deu um aumento para você inesperado. Já aconteceu isso com você? Talvez você recebeu um presente fora de época. Chegou um irmão seu, um amigo e deu um presente para você. Talvez você já tenha recebido algo de Deus. Talvez Deus tenha falado com você no momento que você não esperava. Talvez Deus tenha trazido à memória, ao seu coração, algo que te trouxe conforto, alegria, paz. Isso é o que Deus está falando, Ele vai acrescentar na nossa vida. Por que nós ficamos desesperados em correr atrás dessas coisas? Por que nós ficamos atormentados com isso? Porque muitos de nós não estamos confiando na palavra do Senhor, como aconteceu comigo. Eu achei que eu era capaz de resolver todas as coisas, eu tinha que resolver, eu tinha que dar conta. E isso só me trouxe prejuízo. Quando eu comecei a entender, e estou entendendo, e vou continuar nesse processo de entender que Deus é soberano, que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque Ele cuida de mim. Não é porque eu sou bom, não é porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, não, porque Ele é amor, porque Deus é o nosso Pai, porque Deus cuida de nós, porque Deus está com cada um de nós, porque Ele é amor, Ele é graça. Talvez eu e você tenhamos dificuldade, talvez você não compreenda isso, o tamanho da grandeza disso que eu estou falando para você. Mas Ele próprio está falando que Ele vai acrescentar na nossa vida, e Ele acrescenta na nossa vida. Então, meus queridos irmãos, nesse dia eu queria deixar essa palavra para você, que se você está pego às coisas desse mundo, que se você está pego ao seu coração às coisas desse mundo, pare um pouco, respire, busque o reino dos céus, a sua justiça, busque a Deus, procure conhecer a Deus, procure entender o propósito de Deus para a sua vida, que eu tenho certeza que Ele vai acrescentar na sua vida. Ele vai acrescentar. Ele vai cuidar de cada um de nós. Amém, meus queridos? Eu queria deixar essa palavra para vocês hoje. Espero que Deus abençoe vocês. Espero que cada um possa ser tocado pelo Senhor. E que você seja curioso em procurar ir além. Pegue esses versículos que eu li, leia de novo, medite. Procure a sua interpretação. Procure uma nova visão, uma nova forma de olhar, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Como Deus tem falado comigo, Deus vai falar com você. Amém? Então,
eu queria deixar um forte abraço e desejar que Deus continue abençoando cada um de vocês e que assim vamos caminhando para o alvo, que o alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.